O ano é 1926. Uma figura noturna bastante suspeita ronda a cidade pelas noites adentro, causando terror nos corações e mentes daqueles que têm o infortúnio azar de cruzar com aquela coisa que mais parece uma sombra que se mescla em meio às outras pela sua velocidade e aspecto quase que não humano, semelhante a criaturas mais ancestrais como morcegos. É claro que eu estou falando dele. No caso, o filme The Bat, estreado em 1926 e que muito provavelmente serviu de inspiração para a criação do Cruzado Encapuzado da DC Comics. Pois é, muito antes de Bob Kane com Bill Finger fazerem a sua primeira história para a Detective Comics, estreando um bilionário entediado e meio fútil que fazia um job noturno de saltador de telhados com uma cueca por cima da calça, estreou nos cinemas estadunidenses este que é um grande clássico do cinema mudo de terror, o The Bat, que acho que pelas imagens que tá aparecendo na tela, talvez você já tenha percebido uma ou outra semelhança, mas calma, eu não estou acusando absolutamente ninguém de cópia, plágio, pelo menos ainda não. Eu só estou dizendo que muitas semelhanças acabam chamando a nossa atenção e para desenvolver melhor isso eu vou ter que repassar a história desse clássico do cinema mudo que provavelmente ninguém que tá vendo esse vídeo vai assistir de fato. Então, deixa que eu te conto. Podia ser o nome de um quadro aqui no canal. Estreado nos cinemas do mundo em 1926, com escrita de Mary Roberts Hart e Avery Hopwood, esse filme foi um verdadeiro clássico muito influente no cinema daquela época. Não só no cinema, mas na construção do imaginário popular dessa figura tão peculiar que são os homens morcegos que vagam pela cidade à noite. E sim, essa é uma construção que não vem só desse filme, mas de uma longa linhagem de coisas que vieram antes dele, até culminar no nosso querido Homem de Colante saltitante nas ruas de Gotham. Mas eu vou desenvolver isso melhor depois. Fato é que é nesse filme que muitos dos principais clichês, ou pra dizer de um jeito mais bonitinho, tropos que é utilizado nas histórias do Batman até hoje, são meio que estruturados, mas esse filme também não nasce sozinho. 6 anos antes da sua estreia nos cinemas já existia uma peça da Broadway que foi o material fonte para essa adaptação. Escrita pelas mesmas pessoas que vieram a fazer o filme depois, essa peça serve como Mais uma adaptação. de outra história que veio também um pouco antes, no caso o romance The Circular Staircase. Vou gastar muito inglês aqui, que não tá muito afiado, já vou avisando. Mas traduzindo para o nosso brasileirês, a escadaria circular, também da mesma escritora da peça e do filme. E algumas diferenças começam a aparecer quando a gente olha para esse conteúdo original. O principal delas é que no conto original não existia esse homem morcego. Pois é, ele foi uma criação feita só para o teatro e que acabou dando muito certo. Mas ok, agora que eu já convenci vocês de que esse vídeo tem pesquisa, vamos voltar nossa atenção para o que importa de verdade, que é o filme, que inclusive ganhou mais uma adaptação depois dele. Pois é, a onda do cinema americano fazendo remakes e remakes não é uma coisa tão nova assim. No caso, se foi um remake feito pra era em que o cinema já tinha som, o The Bat Whispers, que tecnicamente ele consegue melhorar praticamente quase tudo aqui nessa primeira versão, exceto que nessa versão o vilão já não é mais exatamente um morcego humano, pelo menos não como a gente vê aqui visualmente. E eu não vou falar desse remake nesse vídeo porque eu não assisti, eu só assisti a primeira versão que, convenhamos, é a mais interessante. E pra continuar o vídeo eu vou ter que repassar brevemente a história desse filme. Logo, é claro que eu vou ter que falar spoilers do filme, né? Eu Não acredito que alguém vá realmente ficar incomodado por eu estar falando spoilers de um filme de 1920. Mas caso fiquem, eu vou deixar uma indicaçãozinha na tela quando chegar os spoilers, tá? E falando nisso, um fato que realmente me tirou uma risada quando eu comecei a ver esse filme, que a primeira tela dele, literalmente, primeira tela é um pedido do filme para que as pessoas que viram ele antes não deem spoilers. Pois é, em seguida somos contextualizados na mansão de um cara que aparentemente é bem ricão, e a primeira coisa a se notar nessa cena, além do espetáculo visual de sombra e luzes, que não vai ser tão bom aqui no vídeo porque uma coisa que eu esqueci de dizer é que muitas das cópias do filme original foram perdidas e só se tem essas gravações meio vagabundas de época. Mas enfim, ignorando isso, temos essa atmosfera quase expressionista e gótica, com esse cara ricão aí com essa gola quase que draculesca, eu acho que essa palavra não existe, e nos é mostrado já nessa cena um pouco de como o morcego humano desse filme ele age. No caso, ele avisa suas vítimas antes que ele vai atacar, então é legal que já deixa um lembrete assim com antecedência pra ficar uma coisa assim muito em cima da hora, e por mais que vocês pensem que isso é uma coisa bastante idiota, vocês vão notar que não é tanto assim. Enfim, por ele ter dado o aviso antes, aquele ricão ali da cena já tinha se preparado
Olha que o preparo aparecendo. Deixando um esquadrão de polícia ali embaixo de vigília e estando ele armado esperando a chegada dessa criatura, que chega de um jeito bastante interessante e bastante familiar até. No caso, o Ricão vai dar uma olhadinha na janela ali e acaba sendo meio que emboscado pelo nosso morcego humano que tava ali pendurado. Conclusão é que ele acaba matando o otário ali mesmo, a polícia não consegue ajudar em nada, enfim. Brutal, sobrou nada. E para o vídeo que você já deve ter pensado, esse Batman aqui tem umas diferencinhas com o que a gente vê depois. A primeira parece ser a de que ele não tá nem aí de desviver suas vítimas. E a segunda é que ele, ao invés de ser um vigilante mascarado e justiceiro da lei, ele é uma espécie de ladrão serial que só ataca a gente rica. E realmente, essa é uma grande mudança. Mas eu vou desenvolver isso melhor. Agora sobre a parte do não matar. Bom, se você já tiver lido algum dos quadrinhos ali do comecinho, você deve ter noção que não tá tão diferente assim, na verdade. Mas continuando, a cena corta e nos é contextualizado que recentemente houve ali um grande escândalo de corrupção financeira envolvendo um grande banco daquela cidade que servia como principal banco onde a elite, os caras ricão ali iam depositar o dinheiro deles e fazer aquelas mamata de gente rica que a gente tá acostumado já. Essa contextualização é importante porque ela já nos dá pistas de qual vai ser a principal trama desse filme, que eu só vou explicar melhor lá pro fim. Mais uma cena é cortada e vemos uma reunião de uns caras meio suspeitos aqui, falando sobre uma grande quantia de dinheiro que eles suspeitam estar num certo lugar, numa certa mansão, e o quanto eles têm o interesse em recuperar aquele dinheiro. Mas o corte de cena e somos levados a uma mansão bem isolada, e nessa casinha tão humilde nos é mostrado mais duas personagens que vão ser centrais aqui nessa trama. No caso, a Cornélia Van Gorder, uma escritora rica de romances policiais que aluga aquela casa para passar um tempo de férias, e a sua empregada Lizzie Allen, que é a principal responsável pelo humor desse filme. Porque, sim, apesar desse ser um filme todo denso, cheio de mistério e coisas sombrias e góticas, o humor aqui, principalmente o humor físico de expressões e alguns enganos e algumas atrapalhadas, é bastante presente, e na peça de teatro ele era mais presente ainda, aquele humorzinho meio pastelão. É graças a essa personagem que é introduzido ali dentro daquele núcleo o assunto do The Pet, que ela tem um grande medo dessa figura, uma quase paranoia, mas é graças a ela que é gerado o principal elemento que vai circular a sensação de terror que esse filme vai trabalhar, que é a paranoia, a insegurança de quem pode ser aquela figura. Enfim, esse é aquele clássico tipo de história de quem é o criminoso, que vai nos introduzir vários suspeitos e isso é bem problemático. Enfim, né, naquela época ali a galera tinha outra mentalidade. O fato é que ele acaba se tornando um dos suspeitos ali na cena, mas não só ele. Nos é revelado brevemente que a sobrinha da escritora ali, dona da casa, tem um pequeno romance não muito aceito pela tia, pelo menos é o que dá pra entender de início, com um rapaz que parece que ambos estão de complô pra colocar ele dentro da casa pra procurar por uma coisa que nos é revelada logo em seguida, que é o fato de que aquela casa pertenceu a um banqueiro muito importante que morreu, aparentemente ele foi suicidado, mas que era dono de uma grande quantia em dinheiro que nunca foi encontrada, mas que existe uma suspeita de estar ali naquela casa, em algum canto. E a brilhante ideia dessa sobrinha para infiltrar o seu namorado cúmplice ali naquela casa é fazer com que ele se passe pelo jardineiro para que a tia contrate ele, e aí um jardineiro não seria alguém suspeito, pelo menos não na cabeça dela. A tia faz ali uma breve entrevista de emprego, avalia o RH dele, vê que ele não tem boas referências, mas aceita que ele fique lá só pra trama do filme andar. Acontecem uns pequenos eventos que dão a entender que talvez o morcego esteja rondando aquela casa e o assunto volta à tona, com a empregada sugerindo talvez que chamassem um detetive ali pra investigar o caso. A conversa é interrompida porque entra em cena um médico que era relacionado à antiga família que morava naquela casa. Ele tá ali, pelo que eu entendi, basicamente para explicar as condições da morte dos antigos proprietários, como as versões oficiais completas desse filme foram perdidas, o que nós temos aqui basicamente são mais montagens de pequenos trechos que foram encontrados. Então, nem tudo é tão bem explicado o que acontece, que tá faltando cena, mas o grosso da trama a gente vai entender com o tempo. O fato é que a introdução desse médico coloca pra gente mais um suspeitinho na cena. E conforme eu for mostrando mais personagens, eu quero que vocês já vão comentando aí quem vocês acham que pode ser. Logo em seguida é introduzido ali o personagem do detetive. Ele explica que ele foi enviado ali pra investigar a possível presença do
morcego por ali. Além do desaparecimento do dinheiro relacionado àquele rombo no banco que eu citei lá no começo do vídeo. O que basicamente aconteceu foi a boa e velha corrupção. Um bom dinheiro de investidores foi roubado do dia pra noite e o principal suspeito é o antigo dono dessa mansão, aquele que foi suicidado. E de primeira eu achei esse personagem muito irritante. Muito chato. Mais um corte de cena e vemos a sobrinha ali da dona da casa conversando com um sujeitinho meio suspeito que a gente já viu ele naquela cena anterior dos ricaços ali reunidos e basicamente o grande complô aqui explicando já, eles suspeitam que o dinheiro está naquela casa, inclusive eles têm a planta do lugar e estão usando a sobrinha ali para poder se infiltrar e descobrir onde pode estar essa grana. Ao mesmo tempo que a sobrinha também tá utilizando o namorado dela para poder achar a grana antes de todo mundo e ficar com ela para si. Enfim, trama entrelaçada de novela de mistério clássico, de traições e conspirações e muita corrupção, porque gente rica é tudo assim. Mas enfim, o importante dessa cena é pra fazer uma DRzinha entre os dois e esse maluco aí que acabar topando com o vilão do filme, que é o morcego. Nessa cena aqui que isso aqui é cinema. Enfim, esse maluco é morto pelo morcego e com aquele cadáver ali, o detetive começa a interrogar a sobrinha e a ser babaca com todo mundo ali pra descobrir quem é o suspeito. Várias peripécias e desventuras acontecem. Eu não vou me demorar passando cena por cena, porque muito da graça desses filmes mudos é você ver a ação ali acontecendo, as performances e as coreografias, como cada coisa se enrola e se desenrola. Então eu vou focar só nos pontos principais de desenrolar da trama em si. Uma coisa que a gente percebe com o tempo é que não existe só o The Bat ali circulando aquele lugar. Na verdade tem duas figuras ainda não identificadas. A primeira é ele, o morcego, agindo ali nas sombras, controlando luzes, fazendo móveis se mexerem, enfim. E a outra é esse sujeitinho aqui que a real identidade dele vai ser bastante importante para um dos plot twists do filme. Esse filme tem vários plot twists. O doutor que tava ali, o médico, ele também não tá ali com boas intenções quando ele desmaia o detetive de um jeito que parece bastante com uma morte, tipo, tu tem que ser muito fodão pra sair dessa com vida, mas enfim, guardem essa cena. Nos é revelado que esse médico, ele também tava ali buscando aquele dinheiro, ou seja, tava todo mundo ali, uma conspiração contra o outro, exceto a tia que é mesmo a dona da casa, coitada. Voltando pra trama, em um determinado ponto do filme, um personagem muito fudido, acabado, aparece na cena e simplesmente não é explicado quem ele é só um cara que levou uma surra bem forte e tá cambaleando e o pessoal aceita ajudar ele porque eles não são tão escrotos assim. Mas por ele estar bastante ferido ali, ele não consegue nem lembrar exatamente quem ele é, ou pelo menos isso é o que ele diz. Num determinado momento ali da trama, tá todo mundo reunido numa sala, fugindo do morcego, e nos é revelado que o detetive, na verdade, ele não morreu. Esse aí formou a aura agora. E como ele sabe que o doutorzinho ali é um traidor, ele já vai prendendo ele ali, também tá desconfiado daquele cara todo ferrado que apareceu e manda o outro detetive ficar de olho nele, enquanto ele continua aquele interrogatório chato dele, até que supostamente o morcego é visto pela dona da casa lá fora, e ele vai lá dar uma olhada, mas na verdade isso era só o migué da dona da casa pra se livrar daquele detetive burro. Ela revela ter encontrado duas insígnias que pertenciam àquele sujeito estranho que eu falei antes, aquela outra figura que eu evitei de revelar a identidade, mas que agora eu já posso dizer que na verdade eles já descobriram que aquele cara era o antigo dono daquela casa que ainda estava vivo e estava lá buscando o dinheiro que ele deixou escondido lá. Pois é, essa mania de gente muito rica de fingir que morreu pra no fim levar a grana não é uma coisa de hoje em dia só. Enfim, graças àquelas insígnias eles descobrem finalmente o cômodo secreto onde existe uma maleta lá dentro que pode ter o tesouro escondido na casa ou então uma bomba. Pelo menos é o que eles começam a teorizar ali. Até que eles descobrem que, na realidade, o antigo dono da casa foi morto. Dessa vez ele foi morto de verdade, provavelmente pelo morcego. E decidem finalmente abrir a maleta e é lá que tá o nosso querido tesouro. Isso enquanto na sala aquele cara todo machucado tava se mexendo pra pegar as armas ali, como esse outro detetive é muito burro. Ele acaba conseguindo pegar as armas e usando todo mundo de refém, pelo menos isso é o que parece no começo, porque na realidade ele também tá atrás do tal morcego. A energia é cortada e todo mundo percebe que a garagem na frente pegou fogo e esse maluco que ninguém sabe quem é aproveita a chance pra poder emboscar o morcego, que realmente tá vindo lá pra roubar o dinheiro. Eles quase pegam ele, mas ele acaba conseguindo fugir. É o tal do preparo, não tem jeito. Mais umas peripécias acontecem, sem até que eles conseguem realmente pegar o morcego que é pego por uma armadilha que tava jogada ali no pátio
Pois é, do jeito mais broxa possível. Conclusão do filme, eles o desmascaram e nos é revelado que o grande perigo desse filme, o grande morcego, era o detetive. Quem acertou vai ganhar absolutamente. Nada. Mas você me pergunta, como isso tudo se encaixa? Aquele cara que tava todo ferrado, ele que era o verdadeiro detetive que foi enviado no começo pra investigar o morcego naquela mansão. Só que ele foi rendido por um cara qualquer dentro da garagem e ficou lá desmaiado. E aquele cara qualquer era na realidade o morcego que passa a assumir a identidade do detetive para ganhar a confiança do pessoal ali e poder transitar na casa à vontade. Isso enquanto ele ficava se disfarçando de morcego para manter a identidade. Eu imagino ele tendo que se montar e se desmontar a cada 5 ou 10 minutos de filmes. E essa foi a grande trama de The Batch, filme de 1926. Vocês gostaram? Eu gostei, me diverti. Pra um filme de 1926, ele continua sendo bem divertidinho de assistir pra quem curte ver esse tipo de filme. Por mais que muitas coisas possam parecer clichê pra alguns, a gente tem que lembrar que na verdade é o exato oposto. Mas focando nisso, no fato desses clichês ou dessas coisas que parecem repetidas pra nós apenas terem sido usados do melhor jeito aqui nesse filme, mas serem coisas que já existiam desde antes, nos leva à resposta definitiva pra questão desse vídeo. Teria sido Batman uma cópia desse filme? A resposta é não exatamente. Eu diria que a realidade mesmo é que esse filme que foi um grande amálgama de muita coisa que já estava circulando naquela época. Desde antes do filme, desde antes da peça. Aqui a gente entra na parte mais cabecinha do vídeo, que é para falar sobre imaginário coletivo. Fato é que cada época, pela condição histórica e política de cada povo dentro de um ano, dentro de um século, existem certos elementos que, por conta de tudo isso, meio que circulam na imaginação popular da maioria das pessoas, como medos, anseios de cada época. Um exemplo, hoje em dia nós temos um grande medo de apocalipse climático, algo que é uma consequência de algo que já acontece há muito tempo, não é de hoje que grandes empresas destroem o meio ambiente, mas é só nesse tempo específico que estamos que isso encontra o seu auge. O imaginário coletivo seria então a reunião de todos aqueles padrões e características que parecem mais graves dentro de certos períodos de tempo, mas que já existiam desde muito antes, como essa questão da crise climática que eu usei de exemplo. É o que alguns estudiosos chamam de Zeitgeist, ou espírito do tempo. E eu dei essa grande volta para explicar que tudo aquilo que molda o que conhecemos como sendo o Batman hoje, muito vem dessas construções que remontam a muito antes de existir esse filme que eu trouxe. Aquele imaginário visual do morcego, como sendo aquela criatura noturna associada às sombras, invadindo ali a cidade, aquele ambiente urbano de normalidade, já vinha sendo construído desde Nosferatu, que essa sim foi uma das inspirações assumidas para a criação do Batman. Junto a esse clima de paranoia urbana, nessas conspirações que meio que vão se juntando até formar um final do mistério, até essa estética com sombras angulares, a arquitetura distorcida, esse visual de cidade de metrópole meio distópico, que um dos principais nomes desse tipo de estética foi o gabinete do Dr. Caligari, clássico do cinema expressionista alemão. Inclusive comentem se querem que eu faça um vídeo só sobre ele. Das revistas pulp de ficção científica e terror que circulavam muito naquele tempo, onde foram criadas as primeiras figuras de vigilantes noturnos. Um grande exemplo foi o The Shadow. Eu sinto o Shadow no meu Estreado em 1931, que muitos tinham esses padrões do Batman que a gente já conhece até hoje. Trabalhar de noite, usar uma capa, ser mestre do terror psicológico e usar esse terror como principal arma. Além do próprio Zorro, né? Sendo essa figura que é da elite que tem que se disfarçar pra fazer justiça com as próprias mãos. Que isso sim vai direto pro Batman. Mas que também aparece um pouquinho aqui nesse debate. Porque apesar da identidade secreta do nosso vilão morcego não ser uma pessoa assim da elite, ainda é alguém que utiliza a sua posição social, mesmo que seja falsa, para passar essa sensação de autoridade, para esconder qualquer suspeita das pessoas que ele pudesse ser aquele criminoso. No caso aqui, ele se apresenta como o falso detetive, um agente da lei, uma autoridade do Estado que foi enviada ali justamente para resolver o grande problema. Que aqui é só uma grande máscara, uma mentira para esconder sua verdadeira identidade, a sua verdadeira persona, que é a do ladrão morcegótico BDSM, que sabe fazer parkour muito bem. Que é um daqueles principais pontos que também vão aparecer nos quadrinhos do Batman depois. Só que muito mais depois que isso vai ficar evidente. Enfim, essa é uma reflexão que dá pra deixar pra outro vídeo só e falando mesmo do Batman, da criação dele, que é uma história bem
mais interessante do que parece. Comenta aí se vocês gostariam de um vídeo assim. Também não esqueça de deixar tua curtida se ainda não curtiu esse vídeo, que ajuda muito no trabalho aqui. Considere se inscrever para mais vídeos como esse. Recentemente eu fiz um vídeo de Resident Evil 1 aqui no canal e pretendo fazer mais vídeos de Resident Evil e de temas assim mais de terror, de literatura, de coisa mais sombria e gótica aqui, seja em jogos, filmes ou quadrinhos. No mais, obrigado por assistir até aqui. Tome muito cuidado quando você for desviar verba ilegalmente, tá? Tchau.